Bem, meus irmãos, vamos dar prosseguimento mais uma vez na palavra de Deus ao seu coração. E, como eu já disse, é um privilégio poder entrar na sua casa, é um privilégio poder chegar até o seu local onde você está assistindo esse vídeo nesse momento. Eu quero que Deus te abençoe em primeiro lugar, quero desejar tudo de bom ao seu coração. Mas eu quero estar falando aqui hoje, rapidamente, sobre a importância da comunicação. É engraçado que nessa última segunda-feira dessa semana, um grande meio de comunicação aqui do nosso país parou. Parou mundialmente, mas eu vou falar em específico aqui do Brasil, né? O WhatsApp parou, o Instagram parou e o Facebook parou. E eu pude notar quão as pessoas estão vulneráveis, quanto que as pessoas estão ali na dependência, nesse vício, desse principal meio de comunicação que é o WhatsApp, né? Que muitos também se comunicam pelo Instagram, né? Ali também colocando as suas informações no Facebook. Enfim, a vida de muitos está pautada, a vida de milhões de pessoas está ali alicerçada em questões pessoais, em questões profissionais, nessas plataformas, nesse meio de comunicação. Claro que é uma facilidade para nós hoje comunicarmos, é uma facilidade hoje no meio atual ao qual nós vivemos, né? Da rapidez da comunicação. Hoje nós vivemos nesse tempo que é tudo rápido, que é tudo assim instantâneo, né? Mas o que nós podemos fazer? Por que nós estamos tão viciados nisso tudo, né? Essas extensões pessoais da nossa vida, agendas, contatos profissionais, contatos médicos, essa praticidade atual, que não é ruim, mas por um outro caso, ele tem um domínio muito grande sobre a nossa vida. Um domínio, tá extrapolando demais e está tomando o lugar de muita coisa. É uma realidade, meus irmãos, artificial, qual tem causado controle. Literalmente tem causado controle. Esse sistema artificial, essa coisa que vem e toma conta do nosso tempo e que pessoas têm ficado viciadas. Literalmente viciadas. E o coração dessas pessoas tem deixado se tomar por uma vulnerabilidade grande. E esse poder enorme dessas ferramentas tem tomado conta dos corações. Pessoas entraram em pânico. É engraçado que eu tenho contato com alguns irmãos ali de Brasília e algumas pessoas que trabalham no governo disseram que as pautas pararam, que as pessoas olhavam para o celular e ele estava parado, um meio de comunicação. As pessoas tiveram que muitas vezes, pegar o telefone e ligar para as outras, ouvir a voz das outras, ter um contato mais íntimo e parar com essa comunicação rápida, com essa velocidade rápida de comunicação. Ficaram pessoas angustiadas. O mercado financeiro entrando em sistema, com o que nós vamos fazer, como é que nós vamos nos comunicar. E parece que nós perdemos esse contato com as pessoas, esse poder da comunicação. E isso tudo, meus irmãos, tem gerado um controle, uma dependência no coração de muitos. Literalmente, são ferramentas boas, mas que têm causado vício e dependência na vida de muitos. Esse controle exacerbado, esse controle imediato dos corações, de propagandas, de passar ali informações, de notícias que chegam a todo momento, até as tal das fake news, notícias falsas têm corrido nesses meios de comunicação e as pessoas têm ficado ali viciadas. Não tem outra palavra.
vulneráveis. Pessoas têm entrado em angústia, em depressões muitas vezes. Pessoas têm entrado ali com ansiedade. Tomando, por quê? Porque parou, porque eu não estou sendo seguido, eu não estou tendo uma comunicação, eu não tenho essa visualização. Mas isso me fez remeter, meus irmãos, algo que o Espírito Santo já vem ministrando no meu coração. Eu quero trazer aqui essa palavra de Deus ao seu coração. A importância da comunicação, mas com Deus. Como que será que está a sua comunicação com o Senhor? Como que está o seu ouvido espiritual? Será que você tem ouvido a voz do Senhor? Em meio a tantas vozes que chegam através dessas redes sociais, dessas plataformas, será que você tem tido tempo para ouvir a voz celestial, a voz do Espírito Santo? E lendo e meditando aqui na palavra de Deus nesses dias, o Espírito Santo tem falado muito comigo a respeito de que nós, seres humanos, com o passar do tempo, com essa tecnologia, nós perdemos, meus irmãos, a capacidade de ouvir a voz do Senhor. Nós perdemos. A tecnologia tem tomado tanto conta dos nossos corações. Esse momento tem tomado da rapidez tem tomado tanto conta do nosso coração que nós muitas vezes não temos tempo para o Senhor. Nós não temos tempo para Deus. E uma vez eu ouvi uma frase que dizia: aquele que não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Vive perdendo tempo. Então, meus irmãos, eu quero tratar com os irmãos aqui de dois personagens que aparecem uma vez na Bíblia. Muito rapidamente. Mas o qual o Espírito Santo na leitura me fez ver a graça que eles tinham, o poder da comunicação que eles tinham com Deus, de ministrar a outros, de ouvir a voz do Espírito e serem bênção para a sua geração. E é isso que eu quero ler com vocês agora. Aqui eu quero falar sobre esses dois personagens bíblicos, que está ali em Lucas, no capítulo de número 2. Você abra ou acompanhe a leitura aí comigo, que diz, né? O título é O Canto de Simeão. Simeão. E nós vamos estar vendo aqui esse texto e eu vou estar trazendo aqui algumas revelações que o Espírito Santo trouxe ao meu coração e que eu quero passar para você, para que você afine o seu ouvido espiritual no diapasão de Deus. Afine o seu ouvido novamente, o seu coração em ouvir a voz de Deus. Verso 25 do capítulo 2 de Lucas nos diz: Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com que ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai, a mãe do menino, admirados no que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para
para levantamento de muitos em Israel, e para o ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Meus irmãos, uma passagem ao qual nós lemos e vemos aqui, e muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e parece que nós lemos e nem prestamos muito atenção, mas o Espírito Santo, nesses dias, ele me mostrou essa forma sobrenatural. E eu tenho visto, os meus olhos têm se aberto ao sobrenatural de Deus, para essas questões dos últimos dias. O quão nós estamos longe dessa comunicação sobrenatural que Deus tem com o seu povo. É engraçado, meus irmãos, porque ao decorrer dos tempos, né, o homem adquiriu tantas coisas. O homem adquiriu o poder da telefonia, do telex, do e-mail, e olha, de muitos e muitos meios de comunicação. Hoje a comunicação é uma coisa instantânea e rápida. Você fala daqui no Japão simultaneamente, você fala em qualquer lugar do mundo, tendo uma internet, você fala em qualquer local. Hoje telefones via satélite, de qualquer parte do planeta, pessoas conversam ao vivo. Mas é engraçado como o passar do tempo, com essas facilidades, como nós perdemos a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Como nós perdemos esse poder de ouvir e de comunicar com Deus. E olhando para essas características sobrenaturais, aonde o sobrenatural, uma coisa que não é da nossa natureza, é algo divino, é algo de outra dimensão, está presente na Bíblia. Se você prestar atenção, você vai ver que o sobrenatural de Deus faz parte da nossa naturalidade a todo momento. E que nosso coração se perdeu em meio à jornada. Se perdeu e entramos muitas vezes nessas rotinas desacerbadas de trabalho, escola, família, conseguir coisas, almejar coisas, e perdemos a comunicação com Deus. E prestando atenção aqui, olhando novamente para o texto, nós vamos ler aqui novamente, dizia que havia esse homem em Jerusalém. Os pais de Jesus, José e Maria, levaram Jesus ali para a apresentação dele no templo, como era de costume, como era a lei. Mas havia ali em Jerusalém esse homem chamado Simeão. E a Bíblia faz questão de nos falar aí no verso 25 que ele era justo e piedoso. Preste atenção na característica deste coração, no caráter deste homem. E você pega vários textos bíblicos e a Bíblia faz questão de nos mostrar, de nos falar, meus irmãos, sobre essas pessoas que andavam com esse caráter do Espírito Santo, com essa marca no seu coração de justiça e piedade. Justiça que vem de Deus, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo sequer. Mas por que ele era chamado justo? Porque ele andava conforme a palavra de Deus. Ele era um homem justo, ele era piedoso e ele esperava a consolação de Israel. Outra característica, ele conhecia as Escrituras, porque em Isaías, no capítulo 40, lá nos diz: consolai o meu povo. Consolai o meu povo. Ele esperava por essa consolação. E nas suas orações ele pedia: Senhor, não me deixa partir desse mundo antes de conhecer o Messias. E o Espírito Santo lhes estava sobre ele. Olha só, ele buscava ao Senhor. O Espírito Santo só foi derramado, meus irmãos, sobre toda a carne a partir de Atos do capítulo 2, depois que Jesus é morto, que ressuscitou e foi assunto aos céus. E no Pentecostes, 50 dias depois, que o Espírito Santo vem. Mas esse homem já ouvia a voz do Espírito Santo
ele tinha já esta comunicação com Deus, essa comunicação sobrenatural com o Criador, ao qual nós perdemos. Perdemos essa capacidade, perdemos essa sensibilidade, porque gostamos mais do natural, do terreno, dessas preocupações passageiras, mundanas, ao qual nós fazemos parte. Mas nos diz aqui na parte B do verso 25 que o Espírito Santo estava sobre ele. Verso 26, revelara-lhe. Olha só, meus irmãos. Revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, o ungido de Deus. Aquele que vinha para a remissão, para a salvação, para o consolo de Israel, como diz lá em Isaías, no capítulo 40. E essa revelação foi divina, essa revelação foi sobrenatural, não é uma linguagem de uma pessoa qualquer, mas é de um homem cheio do Espírito Santo e usado pelo Espírito Santo. Uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus muito grande, ao qual ele não dependia de nada, ele dependia só dele, do coração dele, da adoração dele com relação a Deus. E ele era um homem cheio do Espírito Santo. E no verso 27 diz que ele era movido pelo Espírito Santo. Veja aí, verso 27. Movido pelo Espírito Santo foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com que o que a lei ordenara, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque a sua promessa, Senhor, a promessa que o teu Espírito me falou, meu coração, já aconteceu, segundo a tua palavra, a palavra que o Senhor deu ao meu coração. Segundo a palavra que o Senhor ministrou, falou no secreto, no sobrenatural, ao qual o meu ouvido humano pôde ouvir a voz do Espírito, a voz do sobrenatural. Meus irmãos, como nós estamos desatentos a essa voz do sobrenatural. Estamos muito ligados nessa naturalidade. Não prestamos mais atenção nos sinais que Deus tem dado. Não prestamos mais atenção na voz do Senhor. Não tiramos mais um tempo de qualidade na presença de Deus para meditar na palavra. Simeão estava esperando a consolação de Israel, a remissão, a salvação. Ele conhecia as Escrituras. Ele era um homem de oração, porque o Espírito Santo revelava a ele. Ele também era movido pelo Espírito Santo, era impulsionado pelo Espírito Santo para que ele recebesse a bênção dele. Ele louvava a Deus. Vejam as características, essas características que Simeão tinha. Revelação vinda de Deus, da parte de Deus ao coração dele. Esse sobrenatural que Deus revelava, a ação de Deus, ele era movido por Deus, ele louvava Deus, e mais uma característica que ele tinha, era de profetizar. Nós vamos ver aqui, a partir do verso 32 diz assim: luz e revelação aos gentios, olha só, não só para Israel, mas para o mundo inteiro. E, meus irmãos, todos ali, os judeus esperavam a salvação que viesse para os judeus. Ele sabia que não vinha só para os judeus. O Espírito Santo já tinha, olha, Simeão, não vai vir só para os judeus, mas a salvação, essa remissão é para o mundo inteiro. Para a luz, para a revelação aos gentios. Não era só para os judeus. Mas Deus ia se revelar para o mundo inteiro, já tinha revelado isso a Simeão. E estavam, verso 33, e estavam o pai, a mãe do menino, admirados com o que ele dizia. Admirados. De repente você leva ali para consagrar aquela criança,
o menino Jesus, que já nasceu de uma, de uma forma sobrenatural. Tem outros vídeos aí que eu falo a respeito do nascimento de Jesus, de Maria, de José, né? E você pode dar uma olhadinha lá, uma forma sobrenatural. Maria é visitada por um anjo. O Espírito Santo usa um anjo, vem no coração, no sonho de José, fala com José. Olha, vai para cima, vai para baixo, tira o menino daqui, vai para lá. O sobrenatural todo o tempo envolvendo a vida desse casal. E esse casal, no verso 33, diz que eles ficaram admirados, porque a revelação não era só com eles. A revelação era com todo o povo que está pronto a ouvir a voz do Senhor, a ouvir o Espírito Santo, a ouvir aquilo que Deus no sobrenatural quer falar ao meu coração, ao seu coração. Esse Espírito que é santo está à nossa disposição hoje. No verso 34 nos diz que Simeão os abençoou e disse para Maria, e trouxe ali uma palavra profética para Maria. Disse para a mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Olha, Maria, também uma espada traspassará a tua própria alma. Puxa, Maria acho que lembrou dessas palavras quando estava ali naquela via dolorosa, vendo Jesus sendo arrastado, humilhado, na cruz do Calvário, sendo traspassado por aquela lâmpada, crucificado, sofrendo toda a humilhação. E a palavra continua dizendo, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Muitos corações. Meus irmãos, esse Simeão, ele tinha essas características com o qual eu quero trazer mais uma vez para que fique guardado, porque isso não foi só para Simeão no tempo de Simeão, no nosso irmão Simeão, mas é para os nossos dias hoje. Por isso a importância da comunicação. A importância da comunicação com Deus. Revelação, ação, algo de movimento, esse caminho hebreu, esse caminho de movimento, nós temos que ter. Essa revelação que vem de Deus, que vem do alto. Filho, é por aqui. Filho, faça assim. Filho, escute a minha voz. Essa ação, essa adoração. Tempo com Deus, um tempo de adoração. Adoração através da palavra, adoração através de cânticos, adoração através de atos contínuos de abençoar vidas, de abençoar a casa de Deus, de abençoar famílias. Esse ato dessa adoração e o espírito da profecia, ao qual ele profetizava, ao qual ele trazia um recado de Deus e transmitia ao coração da igreja. Como essas características hoje estão raras no nosso meio. E são poucos aqueles que são movidos pelo Espírito Santo. Muito charlatanismo, muita brincadeira, muita coisa aí sendo profetada para tudo quanto é lado. Mas são poucos os sérios, poucos os que são cheios desse caráter do Espírito Santo, dessas características do coração de Simeão. E isso não só está disponível, foi só disponível a Simeão, está disponível para mim e para você. Temos que parar e ter a consciência, ter um momento de saber que nós temos que ter essa palavra, essas experiências ao nosso coração. O Espírito Santo quer nos usar nesses últimos dias. Mas eu quero passar mais uma vez aqui outra pessoa na sequência desse capítulo 2, a partir do verso 36, nos fala dessa profetisa Ana. De um lado, Simeão, esse homem, esse varão,
que aguardava a redenção de Israel e dos gentios. Do outro lado havia, a partir do verso 36 do capítulo 2 de Lucas, acompanhe aí comigo, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido por 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava de noite e dia em jejuns e orações. Olha aí as adorações, a adoração que essa mulher fazia, jejum e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, a outra ao qual o Espírito Santo tinha revelado, essa viúva. Eu mais ou menos creio que ela tinha ali pelos seus 65, 70 anos, porque mais ou menos naquela época as mulheres casavam entre 14 e 16 anos de idade, mais ou menos guardada essa proporção, era uma mulher, uma viúva de 84 anos, que ficou só casada por 7 anos com seu marido, só 7 anos. Dali, do tempo que ela perdeu seu marido, que ela era viúva, ela ficou adorando ao Senhor, adorava no templo, ela não deixava o templo, como diz o verso 37, olha as características, mas adorava de noite, adorava de dia, com que? Em jejuns, em oração, ela jejuava, ela adorava, ela não queria saber desse lado, desse natural da vida dela, mas ela queria entrar do sobrenatural. Olha a importância do jejum, meus irmãos. Nós temos esse medo, esse asco, eu vou ficar sem comer, vai me dar dor de cabeça. Meus irmãos, comece a jejuar pouquinho. Comece a abrir mão do alimento para alimentar esse corpo físico, material, terreno, mundano. Esse corpo nosso que veio do pó e ao pó ele tornará, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes essa carne atrapalha. E quando nós deixamos de comer e nós jejuamos, mas esse é um assunto para outro vídeo, mas eu só vou dar um parecer aqui para vocês. Só uma palhinha. É para que nós possamos ouvir a voz de Deus melhor, Senhor. Senhor, eu não estou me alimentando porque eu quero te ouvir melhor, Senhor. A carne está me atrapalhando. Eu preciso te ouvir. Esse sacrifício que eu estou tendo não é para matar somente a minha carne, mas para que eu esteja mais aguçado em ouvir o sobrenatural, em ouvir a voz do Espírito Santo. E ela adorava de noite, de dia, com jejum, com oração. Adorava o Senhor. Ela também profetizava. Ela escolheu esse caminho dessa vida de jejum, de oração, de estar ali no templo. Ela não deixava o templo, ela vivia no templo adorando o Senhor. Adorava de dia, adorava de noite, ficava em jejum, ficava em oração, vivendo claramente uma vida moral, uma vida de pureza moral na presença do Senhor, um serviço dedicado. E esse serviço, meus irmãos, era dedicado a quem? Ao povo, era dedicado a outros irmãos. E ali, chegando, verso 38, diz que chegando naquela hora, ela chegou ali, talvez ela tenha até visto Simeão ali com a criança, e ela olhou, ela deu graças a Deus e ela falava a respeito dos meninos, a todos que esperavam a redenção ali de Jerusalém. Meus irmãos, chegou a redenção. Como que ela pôde bater o olho no menino e saber? Porque o Espírito Santo lhe revelara também. Meus irmãos, como está a sua comunicação com Deus? Como que está o seu tempo? Tempo devocional. O tempo de parar, de meditar,
de ouvir a voz do Espírito Santo? Como que está esse período na tua vida? Como é que está? Será que você está como as características desses dois irmãos, de Simeão e dessa profetisa Ana? Será que você está ouvindo a voz de Deus? O Espírito Santo está revelando o que Ele está fazendo nesses dias? Será que você tem recebido as promessas de Deus ao seu coração? Será que você tem tido esse poder de ação? O Espírito Santo fala, faça. Vá, se movimente, abençoe. Vá orar para o fulano de tal. Profetiza na vida de alguém. Você está com o seu ouvido afinado em ouvir? Ou você está literalmente aí somente sendo um religioso? Mais um culto? Mais um serviço? Mais uma reunião? Ou você literalmente tem tido tempo para ouvir a voz de Deus? Meus irmãos, como é importante nesses nossos dias, como é importante nós podermos ouvir a voz do Senhor nesses últimos dias, meus irmãos. E eu quero deixar o último texto aqui com você, que está em Deuteronômio, no capítulo 28, que diz assim, a partir do verso 1: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Lembra que Simeão guardava a palavra de Deus? Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso é, não importa o local onde você esteja. Se você ouvir atentamente tudo aquilo que o Senhor está ordenando, está dizendo através da sua palavra com você, Ele vai te abençoar. Verso 2: Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí tem uma relação de bênçãos ao qual você pode ler e pode desfrutar. Nós temos já em Cristo Jesus toda sorte de bênção nas regiões celestes. Mas será que nós temos nos meditado na palavra de Deus? Será que nós temos um tempo de oração? De ouvir a voz de Jesus, de ouvir a voz do Espírito Santo, de estarmos sensíveis a ouvir a voz de Deus, a sermos usados por Ele? Ou será que nós apenas estamos nesse mundo, nesse cotidiano, nas plataformas digitais da vida? Será que nós só temos gastado tempo com nessa nossa vida aqui? Terrena, mundana, passageira, artificial? Será que nós temos ficado tão viciados nesse virtual que estamos esquecendo do sobrenatural? Que essa palavra possa entrar dentro do teu coração e possa trazer esse desafio para que você volte a ouvir a voz do Espírito Santo, para que você seja usado em revelação, em movimento, para que você possa ter as promessas de Deus cumpridas na tua vida, na tua família, na vida dos teus filhos, dos teus pais, dos seus entes queridos, dos seus familiares, dos seus amigos, da sua vizinhança, da tua igreja. Que você possa ser tremendamente usado pela igreja de Jesus nesses últimos dias. O Senhor já está pronto às portas para vir buscar a sua noiva. Os sinais estão acontecendo a todos os momentos. Basta nós estarmos conectados, não somente ao natural, às plataformas digitais, mas estarmos conectados com o Espírito Santo, conectados com Deus, através da comunicação com o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a tua vida. E eu quero pedir mais uma vez para você, por favor, deixe um joinha se você foi abençoado, não custa nada, põe um joinha para que aí as plataformas digitais, o YouTube, entenda que você gostou do vídeo. Se você puder, compartilhe essa palavra com outros. E se você é tão bom, meus irmãos, quando nós lemos os comentários que vocês deixam,
Escreva um comentário aí também, se você puder, coloca um comentário depois aí na descrição desse vídeo. E que Deus te abençoe. E que você seja tremendamente abençoado em sua jornada, em sua caminhada. Assim é o que eu te desejo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.